4. Agora, olha só. O que faltou aqui? Realmente, faltou o colchete, tá? Eu não consegui transcrever no PDF o colchete, mas eu consigo transcrever, no caso, né, na lousa que eu estou escrevendo, beleza? Então, eu passei a limpo, então, a aula, mas vamos supor que tenhamos um parênteses, beleza? Então, olha só, um exercício aí para a gente conseguir entender essa disciplina. Dada a matriz A, tá aqui a matriz A, determine a linha e a coluna de cada um, tá? Então, esta matriz, ó, vamos verificar aqui, ó, essa matriz, ó, é a matriz A, beleza? O que eu falei para vocês? Eu falei para vocês o seguinte, a gente primeiro tem que verificar quantas linhas e quantas colunas temos, ó, linha é o que está deitado, ó, linha que está deitado, é linha do teu caderno, é o que está deitado, então, ó, 1, 2, 3, então, a gente sabe agora que temos 3 linhas nessa tabela aqui, nessa matriz, beleza? E a gente sabe também que a linha ela é denominada de I, beleza? Então, no caso, vai ser A, I, J, que é o tipo ou ordem da matriz, né? Esta é a ordem do contexto para a gente verificar. Então, se você for verificar, temos 3 linhas, beleza? E quantas colunas? E coluna é a mesma coisa, vou trocar de cor aqui. Coluna, tu vai verificar a coluna, no caso, seria isso aqui, ó, coluna, né? Tô fazendo uma coluna de um prédio, coluna, tá? Então, ó, 1, 2, 3, fechou? Fechou. Então, de colunas, ó, colunas. Temos quantas? Temos 3 colunas. Então, esta matriz, ela é uma matriz de ordem 3 por 3 e também ela é uma matriz quadrada. Anotem aí, tô dando spoiler, mas anotem aí porque é importante saber, beleza? É uma matriz quadrada, mas ela é 3 por 3, beleza? Show! Até aqui, tranquilão, né? Só vou apagar aqui para dar espaço aqui para a gente continuar fazendo. Tá, beleza. Você anotou? Tá tudo tranquilo? Agora, o que a gente precisa saber? Olha só. Ele falou, determine a linha e a coluna. Ou seja, a linha e a coluna. Nós determinamos que é 3 por 3. Agora, se ele quiser saber os valores, se essa matriz ela é uma matriz A, né? Nós vamos ter, olha só, o A11, o A12, o A13, o A21, o A22 e o A23, o A31, o A32 e o A33. Léo, de onde é que tu tá tirando esses números? Tu enlouqueceu? Não, olha só, o A é porque ele disse no enunciado que é uma matriz A. Então tá aqui, matriz A. Então esses A aqui, eu estou chamando que cada elemento é um elemento A. Beleza. Agora, olha só. Lembra que no caso eu falei para vocês que aqui nós temos 3 linhas e 3 colunas? Sim. Agora, qual que é a primeira linha aqui? É esta ou é esta? Léo, é a primeira. A primeira é essa aqui, ó, 3, 5 e 0. Beleza. Então, tá aqui, ó, primeira linha, ó, 1. E primeira coluna tá aqui, ó, 3, menos 2 e menos 1. A gente verificou que temos quantas colunas? É o que está na flecha roxa. 1, 2, 3. Fechou? Fechou. Só que essa coluna aqui, ela é a primeira coluna. Então, no caso, em vez de nós chamarmos o 3 de 3, nós chamamos o 3 de A11. Por quê? Ele está localizado na primeira linha, na primeira coluna. Maravilha. Agora, o A12 é a mesma coisa eu dizer para vocês. Que ele está localizado, ó, na primeira linha, ó, lembre-se sempre, ó, IJ, o I é linha e o J é coluna, beleza? Então, A12, primeira linha, ó, a primeira linha tá aqui, ó, não pode escapar daqui, mas é a segunda coluna, é o 2, então é o 5. E assim sucessivamente, gurizada. Se a gente for pegar, por exemplo, Léo, eu quero saber o A31, chutei, A31, A31 tá aqui, ó. A31, olha só, por quê? Ó, A31. Tu sabe que o primeiro é a linha
e tu sabe que o segundo, você sabe que o segundo é a coluna. Então, o A31 nada mais é que a terceira linha, que no caso é menos 1, certo? E a primeira coluna, que está aqui, ó, terceira linha, primeira coluna, achamos, ó, menos 1. Então, a gente vai investigando até achar onde é que está esse valor aqui, beleza? Sem erro, sem dificuldade, sem nada, entendeu? Então, esta tabelinha aqui nada mais é do que essa tabela aqui. Léo, tá muito riscado. Sim, mas antes não tava. Então, se você está acompanhando, você não vai reclamar, tá tudo certo. Olha só, este é o primeiro exercício. Segundo, calcule os elementos da matriz A e J. Ó, matriz A e J. O que a gente tem que saber? Que o I é linha e o J é o quê? É coluna. 3 por 2, olha só. Eu até coloquei em cima aqui, ó. Risquei por cima. 3 por 2, onde A e J igual 2I mais J. Agora eu vou falar para vocês. Faça chuva ou faça sol, ou é inverno ou é verão, essa questão sempre cai em basicamente todo que é lugar. Léo, fazer uma prova ali para Polícia Federal, então tu estuda isso aqui que vai cair, beleza? Então, olha só. Ele quer saber o número da tabela, beleza? Olha só, uma tabela 3 por 2, ó. Então, vou colocar aqui, ó. A 3 por 2, beleza? Sendo que o primeiro é chamado de linha e o segundo ele é chamado de coluna. Por isso que eu desenhei para vocês. E é muito importante a gente saber isso aqui, ó. Isso aqui, beleza? Isso aqui para a gente conseguir fazer. Por quê? Porque olha só. Esta tabela, esta matriz no caso, vamos montar ela aqui, ó, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Então, 3 linhas, ó, 1, 2, 3. 3 linhas. Quantas colunas? 2. Já temos quantas aqui? 1. Então, é só acrescentar. Por quê? Porque ele nos disse no enunciado, que a matriz ela é 3 por 2. Ou seja, voltando ali, ela tem 3 linhas, ó. 3 linhas, 1, 2, 3. E quantas colunas? 1, 2. 2 colunas, beleza? O que tu tem que saber aqui? Tu tem que saber o seguinte, que aqui é o A11, aqui é o A12, aqui é o A21, aqui é o A22, aqui é o A31 e aqui é o A32. Léo, como é que tu sabe? Olha só, se não tivesse a ordem dada, nós não saberíamos fazer a tabela, beleza? Mas como ele nos deu, nós somos obrigados a saber montar esta matriz. Por que a gente sabe que aqui é o A11? Porque é a primeira linha e primeira coluna. Porque a gente sabe que aqui é o A12? Porque é a primeira linha, segunda coluna, tá aqui. Porque a gente sabe, vamos chutar que aqui é o A32. Porque é a terceira linha, ó, 1, 2, terceira linha, segunda coluna. A gente tem segunda coluna. Então tá aqui em elementos, beleza? Como chama no livro, em elementos. E como é que a gente faz isso aqui? Ele dá uma equação para nós, tá? Ó, A e J igual 2I mais J. Então, como é que nós vamos encontrar o valor de cada elemento? A gente começa pelo A11. Ó, o A11 é igual 2 vezes linha mais J. Ó, 2 vezes linha. Quanto que é a linha? A linha é o primeiro, 1, mais o J. Quanto que é o J? 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Depois nós vamos para o A12. Como é que a gente calculou a 12? Com a equaçãozinha que ele nos passou aqui, beleza? Então, 2i mais j. Ó, 2 vezes quanto que é o i, quanto que é a linha? 1. Mais j, quanto que é a coluna? 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Agora a gente vai para o A21. A21. O A21 é 2 vezes a linha. Quanto que é a linha? 2. Mais a coluna. Quanto que é a coluna? 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5.
A22 vai ser 2 vezes a linha 2 mais a coluna, que é 2. 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. A31 é a mesma coisa que 2 vezes a linha, 2 vezes 3, mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. A32 é a mesma coisa que 2 vezes a linha, quanto que é a linha? 3, mais 2. 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. E se você for verificar, realmente o examinador que colocou essa questão, ele quis fazer na ordem, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sempre vai ser assim? Não, a gente sempre vai ter que calcular. Então, no lugar do A11, do A12, do A21, do A22, do A31 e do A32, a gente vai completar essa questão e a gente vai acertar, ou seja, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta é a nossa matriz 3 por 2, beleza?